Oi, gente. Eu venho sustentando aqui a tese já há algum tempo de que nós vivemos uma democracia iliberal, ou seja, um regime que tem mecanismos democráticos, mas que tem atitudes autoritárias, oligárquicas e com tons, às vezes, ditatoriais. É o autoritarismo típico do Estado brasileiro. E estamos diante de uma outra atitude desse tipo, que policiais interromperam uma reunião que tratava de atos contra Bolsonaro. É uma atitude autoritária e eu vou tratar disso no vídeo de hoje. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like e compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina. Links vão estar na descrição, em um comentário fixado, na verdade, com nossas redes sociais, link do apoio, tudo mais que vocês podem ajudar o canal. Bem, vamos à reportagem. 3 policiais rodoviários federais foram à reunião que aconteceria na sede do Sintem e planejavam manifestações contra o presidente. E o secretário do sindicato disse que foi uma óbvia intimidação. Uma reunião com representantes de movimentos sociais do Amazonas, onde eram planejadas manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro, foi interrompida pela chegada de 3 policiais rodoviários federais no final da tarde desta terça-feira. A reunião acontecia na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Amazonas, o Sintem. Os policiais permaneceram no local por cerca de 20 minutos. Na hora da abordagem estavam na sede do Sintem 7 pessoas, entre elas o coordenador do Movimento Brasil Popular, Ian Evanovic, o presidente do sindicato, Ana Cristina, e o secretário de Finanças do Sintem, Kleber Ferreira. De acordo com Kleber, eram 3 policiais armados, sendo 2 com fuzis, que foram ao local para perguntar que entidades estavam ali reunidas e o que estava sendo planejado para a visita de Bolsonaro a Manaus. O presidente chega à capital amazonense nesta quinta-feira. É proibido agora protestar? Organizar protestos? O que está acontecendo com a polícia? Olha só o que eles disseram. E a polícia e o exército, porque aí começa a entrar numa coisa militarista mesmo. Eles disseram que estavam ali a mando do exército brasileiro. Conversamos com eles muito tranquilamente e deixamos claro que protestar é permitido no Brasil livre. E eles informaram que estavam ali cumprindo o papel deles, relatou Kleber, afirmando que apesar da visita não ter tido violência, foi uma clara tentativa de intimidação. No momento que vivemos com o governo que está aí, a presença de polícia dentro de uma entidade sindical é uma óbvia intimidação, argumentou o sindicalista. Com mais de 20 anos de trajetória em movimentos sociais e sindicais, Kleber Ferreira afirmou que jamais havia passado por uma situação parecida. Nos estranha muito essa atitude porque é a primeira vez, desde a redemocratização, que recebemos uma visita de forças federais para saber como seria uma manifestação. É algo muito atípico. Eles foram gentis, mas é claro que intimida. Após a saída dos policiais do local, a reunião seguiu na sede do Sintem. Ou Sintim, né? Não sei. Segundo Kleber Ferreira, a intenção é aproveitar a passagem de Bolsonaro por Manaus, que ele visita pela primeira vez na condição de presidente da República, para fazer uma manifestação pacífica. A reportagem procurou a assessoria da Polícia Rodoviária Federal no Amazonas por volta das 18h30 desta terça-feira, via WhatsApp. A assessoria informou que não estava autorizada a passar qualquer informação via telefone para desconhecidos e que dúvidas poderiam ser tiradas na sede do órgão, na assessoria de comunicação em horário comercial. O que está acontecendo com os órgãos brasileiros que o povo não está querendo passar informação? Desconhecidos? É a imprensa que está ligando para vocês, querendo saber por que mandaram a polícia para um sindicato. Gente mesmo. Em nota, o Comando Militar da Amazônia refutou a informação repassada pelos policiais aos sindicalistas e disse desconhecer a realização da reunião, bem como não reconhece qualquer ordem oriunda de suas unidades para tal. Está havendo problema de comunicação aí. O Comando Militar está dizendo que não tem nada a ver com isso e os policiais chegaram lá dizendo que estavam sob ordem do Exército Brasileiro. Cabe destacar que o Exército Brasileiro atua com base nos princípios da legalidade, estabilidade e legitimidade, concluiu a nota do Comando Militar. Olha que coisa doida! Os militares, setores da polícia e tudo mais, eles compraram esse governo. Parece, assim, eles
estão vendo o bolsonarismo e resolveram comprar, não são todos, obviamente, mas boa parte desses setores da nossa sociedade resolveram comprar o governo e estão agindo como se não tivesse Constituição, como se não tivesse liberdade de imprensa, como se não houvesse liberdade de manifestação pacífica contra governantes. O Bolsonaro, é bom lembrar, foi vaiado lá na final da Copa América. E vaiar, e falar contra, e dizer que não gosta, faz parte da liberdade de expressão. Liberdade de expressão que eu estou utilizando aqui nesse vídeo quando eu critico o Bolsonaro, quando eu critico o Abraham Weintraub. Falar nisso, eu vi um vídeo recentemente, não sei se vale a pena colocar no canal, mas o Abraham Weintraub sendo grosseiro com pessoas que estavam criticando ele, batendo boca com críticos do ministro da Educação. Quer dizer, se ele não gostou do que falaram para ele, que ele fosse embora. Ou que dissesse, olha gente, eu não vim aqui para bater boca. Então, não. Ele resolveu enfrentar e interpelar as pessoas com a maior grosseria. Procurando... Eu acho que o que ele mais queria ali é que alguém perdesse as estribeiras. Eu tenho essa ideia. Que perdesse as estribeiras e fizesse alguma coisa contra ele, chegasse, desse um supapo nele, para ele ter uma justificativa de não, temos que reprimir, botar repressão violenta. Deve ser isso. Eu acho que é isso que esse pessoal quer. Eles querem uma desculpa para poder reprimir. Porque ele estava provocando. Ele foi lá, ele começou a provocar as pessoas. E é lógico que as pessoas reagiram e começaram enfim, criticar ele duramente, a serem ofensivas também. Mas ele estava provocando. E o pior é que ele disse que não é uma pessoa pública, né? Ah, o ministro. Não é pessoa pública, não, é? Ele saiu da comunidade dele para ajeitar a merda que o PT fez. Olha só como é. Essa gente, não sei não. Muito, muito, muito complicado. Eu continuo acreditando que o Brasil ele está vivendo esse estágio intermediário. O que é isso? Nós tivemos... O processo eleitoral do ano passado está totalmente questionado, porque a prisão de Lula foi altamente questionável, a gente já falou sobre isso aqui, com as mensagens do Intercept mostraram isso. Então um processo, se não foi um golpe militar, se não foi nada disso, foi um golpe jurídico na nossa democracia. Então nossa democracia já se fragilizou e muito ali, porque o processo eleitoral foi fraudulento, né? Tinha gente do judiciário querendo mexer na nossa democracia. Aí, para completar, quando o Bolsonaro assume, começam a acontecer essas medidas. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro tem um dedo nisso. É bom deixar claro. Eu não faço acusações sem provas. Agora, o que me parece é aquela coisa do militar da esquina. Ou seja, a pessoa se sente autorizada, porque o governante é um ex-militar. Então ela se sente autorizada a reprimir, ela se sente autorizada a invadir um sindicato e tirar a pergunta, né? Começar a fazer perguntas a pessoas e querer saber o que é que eles vão fazer, como se eles tivessem autorização para isso, uma manifestação pacífica, uma organização de pessoas que são contra o governo. Qual é o grande problema? Existe alguma evidência que eles queriam fazer alguma coisa violenta? Tem alguma justificativa? Não. Porque se você tivesse uma informação, uma testemunha que dissesse, olha, tem um pessoal se organizando lá e eles estão com armas e eles estão pensando em fazer alguma coisa violenta, aí você tem uma justificativa para você entrar lá e perguntar às pessoas e fazer uma investigação. Mas não havia nenhuma justificativa. Era só uma manifestação, uma organização de atos pacíficos em protesto contra o presidente. Normal em uma democracia. Normal em uma democracia. Mas o que significa isso é que nós estamos caminhando para uma situação de pessoas tomarem, não só juízes tomarem as leis nas próprias mãos, fazerem o que quiserem com as leis, mas membros do exército, da polícia, começarem a assumir uma postura de defesa do governo. E isso tem a ver com o acirramento da política, isso tem a ver com a polarização. Esses setores começam a se tornar partidários e não mais representantes
do Estado brasileiro, mas sim representantes desse governo, que é uma distinção muito importante. O Exército representa as Forças Armadas do Estado brasileiro, do Brasil, não do Bolsonaro. E eles não podem pegar o Bolsonaro para representar os interesses políticos do Bolsonaro. Não. E assim como a polícia. Polícia é a mesma coisa. Seja ela rodoviária ou o que for. Eles representam e eles têm que proteger todos os cidadãos brasileiros. Aqueles que gostam do Bolsonaro e aqueles que não gostam do Bolsonaro. E aqueles que são indiferentes ao Bolsonaro. Todos. É cidadão brasileiro, nós vamos proteger dentro da lei. E respeitar a Constituição. Isso é o básico. Só que eles não estão vendo dessa forma. Eles estão vendo como eles tomaram o Bolsonaro do ponto de vista político, como um representante deles. E eles entendem, por isso que eles estão em conflito com todo mundo que é contrário ou crítico ao Bolsonaro. E para eles, e eles colocam, e por isso que essa narrativa de patriotismo e de se colocar contra o Bolsonaro, seria se colocar contra o Brasil, ela é perigosa, ela é a raiz do autoritarismo militarista que rompe com a nossa Constituição. Ela rompe com os princípios democráticos básicos. Ela coloca a gente no caminho de um autoritarismo mais exacerbado. É isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto, gente. E é algo muito perigoso, muito que deve manter a gente em estado de alerta. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem a sessão de diálogos com grandes especialistas, o Filosofia Popular às sextas-feiras, falando de jogos, filmes, quadrinhos e muito mais. E se você quiser apoiar a gente, links do Apoia-se das nossas outras redes sociais vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. Vejo vocês lá, um abração e até o próximo vídeo. Lutando pela democracia, gente, sempre.